Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 84 do estudo básico de Espiritismo. Um estudo para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina ou deseja acompanhar a leitura do livro dos Espíritos, do início até o final, numa linguagem fácil, com explicações. E é isso que fazemos nessa sequência de vídeos. Então, a gente segue da mesma forma que é feito nas casas espíritas, que tem escola, que tem um centro de estudo, aonde então o estudo básico inicial da doutrina começa pelo livro dos Espíritos. Esse livro que está aqui do lado e que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou quando estava formando a doutrina espírita. Sempre fazia as perguntas e recebendo as respostas da espiritualidade, que estava designada com a missão de nos trazer, então, a doutrina espírita. Mas essa história toda de como surgiu a doutrina espírita, quem foi Allan Kardec, nós falamos na aula 1. A aula 1 tem o título, O que é o Espiritismo? Depois, na aula 2, falamos sobre Evangelho no Lar. Muito interessante. Se você não sabe, ou não faz, ou não sabe como fazer o Evangelho na sua casa, a leitura do Evangelho, o Evangelho no Lar é um encontro semanal, pode fazer uma, duas, três vezes, quantas quiser, quantas mais, melhor. Em seu lar, em sua casa, reunindo as pessoas, ou não, faça sozinho, se não consegue reunir as pessoas, dê o exemplo, reúna-se sozinho, com Deus, com Jesus a seu lado, sempre seu mentor, acompanhando. Faça a leitura. E falamos sobre como fazer. Sugestões, claro, não existem regras, mas sugestões. Na aula 2. A aula 2, então, fala sobre Evangelho no Lar. Bom, e aí viemos, aula 3, aula 4, e agora estamos na aula 84. Toda a aula nós lemos um conjunto de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E vamos caminhando assim. Nosso objetivo de formação do estudo básico é terminar o Livro dos Espíritos. E toda a aula lemos um conjunto novo de perguntas. Um capítulo novo, um título novo, com várias perguntas. Bom, nós sempre antes de ler o Livro dos Espíritos fazemos uma leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, esse que aparece aqui do lado. Um livro muito gostoso de ler, é uma página só, então é um bom livro para você usar de abertura ou uma leitura rápida que queira, a abertura do seu Evangelho no Lar, por exemplo. Aqui nós usamos então ele de abertura da nossa aula. E o momento de leitura de Caminho, Verdade e Vida é o nosso momento que nós chamamos de reforma íntima. Por quê? Lemos a página, fazemos a compreensão e retiramos do texto exemplos para colocar em prática no nosso dia a dia. Não adianta estudar, não adianta ler e não colocar em prática. O espírita precisa sempre colocar em prática o aprendizado que a doutrina nos passa. E é isso que procuramos fazer, então, no nosso momento de reforma íntima, na leitura do Caminho, Verdade e Vida. Bom, hoje, na leitura do Caminho, Verdade e Vida, vamos ler um título chamado Nuvens. E, na leitura do Livro dos Espíritos, imperdível, vamos falar sobre a lei da conservação. Continuando a lei da conservação, que falamos nas duas últimas aulas, hoje nós finalizaremos a lei da conservação com alguns textos muito interessantes. Vamos falar sobre privações voluntárias. O que são privações voluntárias? O que Kardec perguntou aí, né? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre mortificações, ou seja, até que ponto vai o direito de conservação do ser, né? A alimentação, Kardec vai fazer perguntas também referentes à alimentação. O que podemos, o que devemos nos alimentar? Então, imperdível hoje. Vamos então para a leitura do
Caminho, Verdade e Vida de hoje, com o título Nuvens. E o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo, com a leitura de um versículo. E o versículo de hoje diz: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 35. E a explicação agora, o texto de Emmanuel. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho, a formosa história da nuvem. Encontram-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho. A ele ouvi. Manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através dele. Um belíssimo texto, né? Um texto de Emmanuel sempre perfeito, sempre maravilhoso. Quando a gente lê um texto de Emmanuel, e isso é muito bonito, né? A gente pega um texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? A gente lê, a gente vê que é Emmanuel escrevendo, né? Ou ditando. Então, a gente vê as características do espírito. E esse é um belíssimo texto, né? Então, o que ele traz aqui de aprendizado são vários aprendizados. E o que nós vamos agora fazer, a partir desse momento, é pensar, então, o que nós aprendemos daqui para colocar em prática no nosso dia a dia. Então começa Emmanuel, então, falando, olha, o homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. O que ele quer dizer com isso? Olha, o homem vive preocupado, vive pensando nos problemas e angustiado por problemas que nem existem ainda, mas ele já está mentalizando e pensando nos problemas que podem vir a surgir no seu caminho. Então, por vezes, né, diversas vezes ao longo da nossa vida, nos encontramos numa situação dessa, provocando através dos pensamentos as situações ruins que vêm pela frente. E aí fala Emmanuel, são nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Então, essas preocupações acabam se tornando realmente nos problemas. Por isso é que Emmanuel fala mais adiante, olha,
É importante. Sempre na existência terrestre, né? Emmanuel comenta, a existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietantes e aflições amargosas. Porém, é conveniente, é necessário, contudo, que as criaturas guardem a serenidade e a confiança nos momentos difíceis. Ou seja, está passando por um momento difícil, ou até antes disso, né? Podemos pensar assim, olha, eu não estou passando num momento muito difícil, mas eu estou, às vezes, preocupado exageradamente com o que vem pela frente, formando os problemas mentais negativos, pensamentos negativos que se afloram constantemente, preocupando-nos, nos deixando angustiosos e quebrando a nossa boa vibração. Em volta de nós temos um campo vibratório, já sabemos disso, já falamos sobre isso, já lemos sobre isso, no Livro dos Espíritos também, né? E nós, nesses pensamentos que se afloram, se são pensamentos negativos, se são pensamentos que vão nos trazer angústia, nervosismo, né? Esse campo vibratório, ele se desfaz, ele vira um campo ruim, uma vez com vibrações ruins. Nós somos energia, somos pensamento, fundamentalmente uma consciência que emite pensamentos. E quando emite esses pensamentos, nós emitimos energia ao nosso redor. Então é muito, muito importante, até para trazer coisas boas para a nossa vida, que estejamos com uma boa vibração, pensando positivamente. Por isso que falamos sempre aqui no canal sobre pensamento positivo, constante na nossa vida. Pensamento positivo não é esquecer o mal, não, mas é, acima de tudo, ter certeza de que o que é ruim, que vai existir, ter certeza também que daqui a pouco surge alguma coisa. Mas o pensamento positivo sempre nos traz aquela sensação e aquele pensamento direcionando e nos dizendo, olha, vai acontecer, daqui a pouquinho acontece alguma besteirinha, mas eu vou passar fácil, como a gente sempre passa na nossa vida, com muita fé em Deus, com muita esperança. E a transitoriedade nos traz um amanhecer novo sempre. Então, por mais que eu esteja vivendo um problema, por mais que eu esteja vivendo um momento ruim, já já isso acaba. Mas é importante saber passar pelo problema, como diz Emmanuel aqui, com confiança e serenidade. Isso me lembra também Jesus, na distribuição dos pães, em que ele fez para mais de 5.000 pessoas e não tinha pão suficiente, e ele começou pedindo que se acalmasse, né? Assentem-se os homens, porque ele sabia que para aquele momento o melhor era a calma, a paz, a serenidade, e aí a multiplicação ocorre. Muito bem, então um belíssimo texto, né, nos fazendo refletir sobre manter a calma. E aí, quando a gente fala manter a calma, não tem como a gente não se referir à positividade, pensamentos positivos constantemente, pensamento e visão das coisas de forma positiva. É aquela história que todos devem conhecer, do copo que está cheio pela metade. A pessoa positiva olha o copo cheio pela metade e vai dizer, olha, temos um copo de água, que bom. E bebe agradecendo a Deus por meio copo de água. Enquanto que uma pessoa negativa vai olhar e vai dizer, olha, largaram um copo pela metade, que horrível, é só isso que eu encontro, um copo pela metade. E aí se lamenta, reclama, né? E lembrando, mais uma vez, já falamos várias vezes, mas quem reclama? Clama novamente.
Se você passa por uma dificuldade, seja ela qual for na sua vida, mas passa reclamando, passa chiando, Deus ameniza, Jesus socorre, a espiritualidade toda vem agir também, em nome de Deus, para acalmar, direcionar e até te tirar daquela situação. Porém, vai ter que passar novamente por aquilo. É aquele ciclo que de vez em quando se volta, né? Toda vez faz a volta e volta de novo o mesmo tipo de problema na nossa vida. É porque, por vezes, não estamos sabendo enfrentar aquela situação. Não fizemos o aprendizado e mostramos para a espiritualidade que sabemos passar e que fizemos o aprendizado. Por vezes, um aprendizado de humildade, de baixar a cabeça, fé em Deus, não baixar a cabeça com reclamação, com lamentação, não, mas com humildade. Fé em Deus constante. Muitas pessoas perdem a fé nos momentos difíceis. Muitas ganham a fé nos momentos difíceis. É verdade. Mas muitas perdem e começam a se queixar até de Deus. Isso é um exemplo de que não está sabendo passar pelo problema. Deus pode até amenizar e vai amenizar, porque vivemos numa transitoriedade. Uma hora o pêndulo vai para um lado, outra hora vai para o outro. E aí ameniza, mas vai ter que voltar àquela mesma situação mais adiante. É como o exemplo do pai com a criança que tem que aprender a andar de bicicleta. O pai sabe que ela tem, que vai fazer bem para ela, que depois ela vai viver feliz andando de bicicleta e vai ser muito bom, né? E o que ele faz? A criança cai, chora, ele leva para casa. No dia seguinte, vamos tentar de novo. Vamos descer com todo carinho, vamos ao parque e vamos tentar andar de novo. Podem ser que tenham outras quedas, mas o que o pai quer é que o filho caia, se levante sozinho e prossiga, então, até aprender e mostrar para o pai: eu aprendi. É isso, acima de tudo. As nossas lições, as nossas provas, os nossos exercícios aqui, enquanto encarnados, devem ser sempre enfrentados com fé em Deus, com amor a Deus e a todos os outros seres, mas, acima de tudo, sem reclamação, sem lamentação e com uma boa vibração, para que a gente possa receber da espiritualidade o socorro, receber do nosso mentor que nós temos, receber orientação, direcionamento de qual o melhor caminho seguir. Muito bem, eu acho que um resumo do texto, desse belíssimo texto, né? Porém, é o meu resumo. Então eu gosto muito quando vocês participam e aí escrevam nos comentários o que vocês perceberam. Será que eu esqueci alguma coisa? Coloque lá. Olha, também percebi isso. Emmanuel comenta isso. Coloquem no texto. Participem. Deixe seu like, que ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, inscreva-se. Bom, bora lá então. Agora nós vamos para a leitura do Livro dos Espíritos. E a leitura do Livro dos Espíritos de hoje é muito interessante. Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. Estamos no capítulo 5, dentro das leis morais. E o capítulo 5 é sobre a lei de conservação. Precisamos nos conservar. Conservar do ponto de vista de nos manter vivos. A conservação do ser. E é sobre isso esse capítulo. Já falamos sobre instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, falamos na aula passada. Ou seja, posso aproveitar os bens terrenos? Como?
O que é necessário e o que é supérfluo? Como identificar o necessário e o supérfluo? Falamos na aula 83, na aula anterior. Muito interessante. E nessa aula, vamos falar sobre privações voluntárias. Até onde vão privações voluntárias? São bem vistas por Deus? Mortificações. E aí entra a alimentação. Kardec vai perguntar também sobre a alimentação do ser. Muito bem, bora lá. Hoje nós vamos da questão 718 até a questão 727. Iniciando então, questão 718. Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta dos espíritos: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Bom, acho que bem simples e direto, né? Kardec pergunta, olha, faz parte prover as necessidades do corpo, né? Faz parte, então, da lei da conservação, né? E os espíritos dizem, sim, claro, porque o homem precisa disso para seguir o seu trabalho, para seguir a sua jornada de aprendizado constante, evolução, progresso do ser, né? Precisa se alimentar, precisa se prover. E aí, quando fala prover aqui, é com relação a tudo, né? Com relação à água, boa respiração num local agradável e tudo, para que consiga, então, o seu corpo atual, na existência atual, conseguir seguir em frente. Muito bem, questão 719. Pergunta Kardec: merece censura o homem que procura o bem-estar? Resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido a custas de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, os espíritos dizem, olha, é normal procurar o bem-estar, sem excessos. Porque o excesso é contrário à lei da conservação. Normalmente, se você estiver com excesso, você está provocando a falta em outra pessoa, talvez. Se você estiver causando, ou para conseguir o seu bem-estar, você causou a falta de algo em outra pessoa, ou você teve que passar por cima de outras pessoas do ponto de vista de alguma forma, afetar ou prejudicar os outros irmãos que estão também vivendo e tentando procurar o seu próprio bem-estar, mas devido ao seu bem-estar ser excessivo, você acabou prejudicando outros, aí não. Aí Deus não permite. E aí você está indo contra a lei natural, que nós já lemos no capítulo 1. Bom, e os espíritos ainda comentam aqui, olha, e isso não pode, então, ser conseguido a custas de outra pessoa. Não pode. Você não pode conseguir algo sobre o trabalho de outra pessoa ou colocando a outra pessoa fora. Então, tudo tem que ser compartilhado. Né? Você não pode se conseguir o seu bem-estar pisando em outras pessoas, ou ultrapassando os limites, colocando os outros irmãos aí numa situação ruim. Então, é basicamente isso, né? E aí justamente eles comentam, olha, e naturalmente não pode diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, quer dizer, às vezes, você, para conseguir um bem-estar, você reduziu demais as suas forças físicas. E aí isso não é bom, né? Muito menos se você reduzir, então, também as forças morais. E aí a gente entende aqui que, olha, reduzir as forças morais é quando você está justamente ultrapassando as leis naturais que falam sobre o bem-estar de todos
e aí você vai estar só focando em você, só focando no seu ego, sem olhar os demais. Então é isso que os espíritos dizem que não. Aí estaria errado. Vamos à questão agora 720 do Livro dos Espíritos. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta dos Espíritos. Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Uma resposta perfeita também, né? E eles estão dizendo que, olha, em vez de você ficar pensando em fazer privações voluntárias, né? O que seriam aqui privações voluntárias, né? Qualquer tipo de restrição. Olha, eu vou ficar 3 dias sem me alimentar, em nome de Deus, fazendo isso para Deus, né? Olha, eu vou subir essa escadaria ajoelhado em nome de Deus. Seria uma privação voluntária, um esforço ali de sofrimento em nome de Deus. Não é isso que Deus quer. Né? E aí eles dizem aqui claramente, olha, fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Você quer mostrar a Deus realmente o seu amor a Ele? Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. E aí uma questão A, dentro da questão 720, ou seja, uma outra pergunta dentro da mesma questão. Kardec pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta dos Espíritos. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Uma belíssima resposta também, como sempre, extremamente coerente dos espíritos, né? E eles dizem aqui, olha, existe uma privação, sim, que é muito meritória e que valoriza muito o ser, né? E que é a privação dos prazeres da matéria. E aí, quando a gente fala prazeres da matéria, entra todos os prazeres excessivos da matéria, como a gula, né, excessiva, em que você vai comer ansiosamente, exageradamente, como também, por exemplo, os diversos outros prazeres e satisfações, muitas vezes direcionados pelo ego do ser, só pensando em si mesmo, né? E que acaba se elevando, né, entre aspas, né, mas pisando nos demais que estão ao seu redor. Para isso, para que ele consiga se sobrepor, ele acaba pisando nos que estão ao seu redor, aos que estão com ele na sua jornada. E aí não. Então, meritório é se afastar desses prazeres mundanos. E isso sim é uma privação bem vista para Deus. É isso que os espíritos deixam claro aqui, né? Se a privação, e outro ponto importante que tiramos daqui também, olha, e se a privação não passa de um simulacro, ou seja, alguém fazendo aquela simulação para Deus e tudo, né? Às vezes até para que os outros vejam, né? Então é muito comum aquela situação de sofrimento e tudo, mas na verdade é para os outros que estão no mesmo local religioso, no mesmo centro religioso, seja lá qual for, para que os demais vejam ele sofrendo, né? E os espíritos dizem, olha, isso daí é terrível e não é isso que agrada a Deus, né? Você quer agradar a Deus? Faça doação, faça caridade, fazei bem ao vosso semelhante. É isso que os espíritos nos trouxeram aqui de forma clara na questão 720. Muito bem, questão 721. É meritória, de qualquer ponto de vista,
a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Bom, e o que Kardec pergunta é sobre mortificações ascéticas, né? Que são aquele tipo de sofrimentos causados pelo ser nele mesmo, né? Com o objetivo de pedir perdão, de se livrar, de repente, de pecados que tenha cometido. Dependendo da religião, vê isso de forma diferente, né? Mas o fato é que isso existe desde muito tempo em diversas religiões diferentes, né? Que vão do chicoteamento até subir ajoelhado um dos degraus de uma escada muito longa, e coisas desse tipo que causam um sofrimento, e para aquele ser que está ali naquele sofrimento, ele está se redimindo de seus pecados, num processo de redenção, né? Então essa, segundo o ser que executa isso, né, e segundo algumas religiões, seria uma forma do ser pedir perdão ali em um processo de redenção, né? E aí o que falam os espíritos? Vamos ler agora a resposta dos espíritos. Procurai saber a quem ela aproveita e teres a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se-á a si mesmo e trabalhar para os outros, talvez a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, o que os espíritos comentam aqui é, muitas vezes, essa mortificação ascética, né? Esse auto-chicoteamento ou diversos outros tipos de autoflagelo, né? Tentando procurar uma redenção, né? Só vão fazer bem para o próprio ego do ser, só para aquele indivíduo mesmo, não para Deus. Não para Deus. Deus não vai perdoar porque ele está flagelando o próprio corpo. Ao contrário, ele está indo contra uma lei divina, porque ele está flagelando um corpo que foi dado para ele, com saúde, para ele viver bem aquela vida dele, né? E ele está ali se chicoteando ou de alguma outra forma causando um alto sofrimento ali. E não é isso que vai livrá-lo de seus pecados. O que Deus quer e o que Deus procura é que nós nos livremos dos nossos vícios, nós nos livremos do nosso ego, nós nos livremos do mal que está dentro de nós. Não adianta subir uma escada ajoelhado ou se chicotear durante meia hora e daqui a pouco estar raivoso, xingando, com ódio dos que estão à volta dele. Não é isso que vai elevar ou que vai causar a redenção de um ser, elevando-o para mais próximo de Deus. O que leva ele para mais próximo de Deus é justamente se livrar, então, dos seus vícios terrenos, se afastar dos gozos materiais, isso sim, e fazer o bem para os outros seres. Essa é a resposta aqui. Os espíritos falam sobre a caridade cristã. Isso sim, né? Fazer caridade com frequência. Muito bem. Questão agora 722. Será racional a abstenção de certos alimentos? Entramos agora nos alimentos, hein? Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Então, alguns povos têm restrições alimentares, né? E aí, Kardec pergunta, olha, é racional a abstenção de certos... Está correto essa abstenção? E aí os espíritos respondem, permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e,
para maior autoridade, imprimem as suas leis, apresentam-nas como emanadas de Deus. Bom, muito bem. Então, essa é a posição aqui dos espíritos, né? Bem clara e objetiva, dizendo, olha, desde que não faça mal ao ser, é permitido ao homem alimentar-se, né? Porém, vale um comentário só, que eles devem falar mais para frente, né? Porque justamente a gente tem que tomar cuidado só para não ofender as leis já lidas anteriormente, todas as leis. Então a gente pode se alimentar desde que a gente não cause mal a outros seres, né? Se você está de alguma forma, se você precisou matar um outro ser e está se alimentando, não, aí talvez não seja adequado, será? Vamos ler na próxima questão, então. Vamos agora tirar essa dúvida na questão 723. Questão 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta dos espíritos. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, o que os espíritos orientam aqui, né? Ele diz, olha, ele tem que se alimentar para que ele não pereça, né? De acordo com os espíritos aqui. Mas a gente sabe hoje em dia que também o não alimentar-se de carne, ninguém vai perecer por causa disso, né? Existem diversos exemplos, inclusive povos inteiros, que não se alimentam de carne e não por isso perecem, né? Então, esse é um texto de 1857. Temos que entender isso também para uma sociedade de 1857, né? Então, tem muitas mensagens aqui que foram direcionadas ali também para o que se tinha e o que era possível naquele momento. Porém, os espíritos comentam aqui, olha, a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, ou seja, para cumprir a lei do trabalho. Então, é necessário o ser, então, para se manter, né? E aí entra a parte justamente do capítulo da conservação que nós estamos lendo agora, né? É importante que o homem se alimente para que se consiga conservar. E aí os espíritos finalizam dizendo, ó, ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, né? Então, a sua organização é o seu local onde ele vive, né? A gente sabe que tem povos, a Índia, por exemplo, né? Diversas regiões da Índia, o homem não se alimenta de animais. Não se alimenta por N razões, né? O budismo, de uma maneira geral, não se alimenta também dos animais, e não por isso os seres são menos fortes, né? Tivemos ao longo da história também o vegetarianismo também na escola de Pitágoras. Por quê? Por amor aos animais, porque já tinham naquela época uma percepção de que os animais também estão em evolução. E se pudermos evitar, matar para nos alimentar seria o ideal. Então, desde Pitágoras na sua escola já tinha essa percepção. O orfismo também já falava sobre isso, os filósofos antigos também já falavam sobre isso, os essênios também, próximo ao Mar Morto, em Qumran, também tinham essa prática de não se alimentar de animais, porque percebiam que era matar e evitavam o matar. Então, apesar da resposta aqui ser clara, olha, o homem precisa se conservar da maneira como lhe manda a sua organização atual do momento, né? Mas
cada vez mais temos visto, então, a população e os seres mesmo perceberem e deixarem a alimentação animal, principalmente, não por autossofrimento ou por privação voluntária, não, mas principalmente por amor aos outros seres. E aí vamos a ler 724 agora, que fala mais ou menos sobre isso. Kardec pergunta, olha, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E aí os espíritos respondem, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, esse é um ponto importante, ele se refere a 720, que já tinham falado na 720, mais ou menos o mesmo ponto, né? São os hipócritas, que estão ali porque eu não tô comendo carne porque é moda, então eu não estou comendo carne, mas não está nem aí para os animais, para os outros seres, né? Como dizem aqui, olha, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, sim, nesse caso, é muito meritório. Mas não para alimentar o próprio ego, ou por uma questão de entrar na moda da sociedade atual. Não. Temos que ter a razão funcionando sempre. E compreender que a gente não está fazendo por copiando alguém. A gente está fazendo porque a gente acha que é o certo. No caso de uma alimentação natural, no caso de uma alimentação mais vegetal e menos animal, né? Porque o animal, em comparação com o vegetal, o animal é um ser pensante, como nós já lemos aqui em várias outras questões, né? O animal é um ser racional, já lemos em várias questões os espíritos comentando isso e comentando também que são seres em evolução como nós. Os espíritos em outras questões comentaram, vocês acham que os animais são máquinas, mas não são. Né? Isso comentado naturalmente porque eles sabiam que numa sociedade de 1857, o burriquinho puxava as carroças todas. Os cavalos puxavam, então, as charretes. E os animais eram utilizados como máquina, como um componente de máquina, facilmente descartáveis quando estavam velhos. Mas que não pode ser assim. Os espíritos já em diversas outras questões comentam sobre isso. São seres em evolução. Precisamos compreender isso e, dentro do possível, evitar matar para alimentar-se. Questão 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta. A que propósito semelhante questão? Ou seja, por que perguntas isso, né? Ainda uma vez, continuam os espíritos, ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Por quê? Ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, mais uma vez, os espíritos aqui comentam, então, para Kardec, dizendo que, olha, Deus, o que Deus mais deseja e o que é meritório para o ser é a elevação do espírito, a elevação da alma, do espírito, né?
que é a mesma coisa. A alma é o espírito encarnado, chamamos alma, né? E quando desencarna, é um espírito na espiritualidade. Então, quando ele fala aqui de, olha, o que é meritório é qualquer coisa que, de fato, se torne necessário a elevação daquele ser. Elevação espiritual. E quando a gente fala elevação espiritual, o que a gente, como a gente eleva o nosso ser? Estudo, leitura, aprendizado, convivência com os outros seres, retirando de dentro de nós constantemente os nossos excessos da matéria, prazeres da matéria, os nossos vícios. E aí, quando falamos em vícios, entra gula, entra todos os prazeres materiais, entra o ego exageradamente querendo aparecer e outros vícios diversos aí poderíamos citar aqui. Então, isso eleva o ser. Se você está trabalhando para isso, nesse sentido, aí é meritório. Fora isso, né, como Kardec pergunta, mutilações operadas no corpo, em que isso faria bem ou agradaria a Deus? De forma alguma, não é? Ao contrário, porque uma mutilação no corpo perfeito que Deus nos deu, você está indo contra as leis da natureza. Se você causar algum dano físico no corpo perfeito, com saúde que lhe foi dado, você vai responder por isso, tenha certeza. Porque está indo contra as leis naturais. E aguarde, porque vem karma negativo mais adiante. Então é isso, temos que trabalhar constantemente pela conservação, com saúde, trabalhar a nossa saúde, constantemente, boa alimentação, fé em Deus constante, para que a gente consiga, então, se conservar e ter uma vida saudável e produzir. Trabalhar, estudar a vida toda. Questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Muito bem. Então, Kardec pergunta, olha, visto que se a gente suportar as dificuldades que encontramos no caminho, sabemos que isso aí vai nos elevar. Já lemos isso aí em várias outras questões, né? Porém, se conseguirmos suportar privações ou outros males que nós mesmos criamos, também nos elevaríamos, né? E a resposta dos espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outra pessoa. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por o seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Cristo. Muito bem, o texto perfeito da 726, a resposta maravilhosa, né? Coerente, perfeita, com todo o restante, como é a doutrina espírita. A doutrina espírita, a coerência das respostas, a profundidade,
tudo se encaixando uma na outra, né? Nos traz, então, a certeza realmente do caminho a seguir. E essa resposta ela é mais um pouco mais completa ainda, mas em cima de tudo que a gente vem falando, né? Os sofrimentos naturais, então, não elevam o ser. Não adianta você ficar provocando sofrimentos em si mesmo, nem o sofrimento da autossofrência, né? Aquele ser que quando entra no centro religioso, seja ele qual for, de qual religião for, mas você já deve ter visto isso. A pessoa baixa a cabeça, começa a chorar, se lamentar e se fazer de coitado, né? Porque existe muitas vezes uma cultura de que, olha, para ir para o céu tem que estar sofrendo. Se você não estiver sofrendo, você não vai para o céu, não é? E não é verdade isso. Não é verdade isso. Você está sofrendo é porque você tem que estar sofrendo. Não adianta você procurar o sofrimento achando que, se eu estiver sofrendo, eu vou para o céu. O que acontece muito, isso é muito comum, infelizmente. Temos enraizado, às vezes, isso dentro do nosso subconsciente. E é um ponto grande que temos que tirar do subconsciente. Toda vez que vier um pensamento de preciso sofrer para ir para o céu, retire isso do seu pensamento, do seu subconsciente e pense ao contrário. Preciso estar feliz, estar bem com Deus, amando Deus e amando a todos os irmãos. E preciso fazer caridade constante, em nome de todos os outros. E não pensando em ir para o céu. Não pensando em ir para o céu. Fazendo a caridade com a certeza de que é esse o caminho que Jesus nos mostrou e é esse o caminho que o Espiritismo também nos mostra. Tá? Então, jamais também fazer as coisas querendo ir para o céu. Não. E aí tem um ditado antigo que nos diz, muito interessante, sobre isso, né? Sobre desejo de ir para o céu, né? Senhor Deus, se te procuro por desejo de entrar em teu céu, fechas a porta, não me deixas entrar. Se te procuro por medo de ir para o inferno, queima-me neste inferno. Mas se te procuro pela beleza do teu ser, recebe-me no seio de tua glória. Esse é um texto sufi muito bonito, muito interessante, né? E que nos traz exatamente isso, exatamente o que o Espiritismo também nos traz. Né? E como vocês podem ver, a gente consegue pérolas em toda a humanidade, existem pérolas de aprendizado. Esse é um ditado de uma mestre sufi, mas é um que eu gosto muito também, porque tem muito a ver com isso que falamos agora, por exemplo. Muito bem, pessoal, vamos à questão 727 agora. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outros, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Então, aqui tem a ver com a preservação, né? Kardec pergunta assim, olha, temos que nos preservar dos que nos ameacem, e a resposta dos espíritos, né? Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. Uma beleza de resposta, né? E deixa claro aqui que, olha, esse autossofrimento que falamos até agora, né, de automutilação, já ficaram para trás, são ações medievais, né, que poucos ainda praticam ainda atualmente, né, mas que já ficaram aí na Idade Média. Aí. Sabemos, então, que qualquer tipo de
autoflagelo não faz bem, não é o que Deus deseja, a não ser o sacrifício e o autoflagelo, retirando de nós os nossos vícios, retirando os prazeres, afastando os prazeres excessivos da matéria, mantendo-nos centrado. E como eu digo sempre, o manter centrado é manter-nos na nossa consciência espiritual, afastando-nos da matéria, no silêncio interior que nos faz então encontrar essa inteligência suprema que está dentro de nós, guardadinha, que é o nosso próprio eu, mas que na matéria ela fica ofuscada sob o véu da matéria. E só vemos então a ponta do iceberg, que é esse momento de vida atual, essa consciência do momento atual. Essa grande consciência nossa, que traz o histórico de várias e várias encarnações, fica ofuscada. Mas no silêncio interno, no silêncio de uma meditação, no silêncio de uma oração, de uma proximidade com Deus, recebemos então as intuições de direcionamento para a nossa vida. Por isso é que é muito importante oração, meditação espírita constante, aquela meditação procurando a paz interior, positividade para acalmar o ser, para melhorar a vibração. E é isso, pessoal. Um belíssimo texto, muito aprendizado hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E nos vemos, então, na próxima aula. Como disse Jesus no Evangelho de Tomé, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. E referia-se Jesus ao estudo, à procura, à busca de elevação do ser, à busca de elevação da alma, conhecimento constante, que é o que nós levamos quando saímos da matéria. E não perdemos. Vamos levando na nossa consciência espiritual. Um beijo no coração de todos, muita paz e luz em seus lares. Nos vemos na próxima aula. Até lá.